Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nesse dia compartilhar com você um pequeno resumo de tudo aquilo que já foi lido nos profetas Jeremias, Ezequiel, agora entrando no profeta Daniel, e fazer nos lembrar o perigo da religiosidade na vida de um cristão. Se nós observarmos o contexto de Israel, nós vamos identificar que o povo se tornou acostumado com a religiosidade entre todo o povo de Deus, toda a nação de Israel, e isso trouxe grandes prejuízos a cada uma daquelas pessoas que se deixaram levar por esse tão grande perigo. Eu quero dizer para você, meu querido e amado irmão, que nunca caia no erro da religiosidade. Não se permita se tornar um religioso. Se você sabe que está correndo esse risco, meu irmão, é hora de acordar, porque a religiosidade se tornou um risco. Chegou um tempo em Israel em que as pessoas elas acreditavam que o templo, por exemplo, significava muitas coisas para eles e não Deus que santificava o templo. É com base em tudo isso que eu quero trazer para cada um dos meus irmãos aquilo que a palavra de Deus ela tem para as nossas vidas. As pessoas chegaram ao ponto de desacreditar que Deus pudesse punir os erros de Israel por causa da sua religiosidade. Acreditavam eles, como diz o profeta Jeremias, e chegou um tempo em que eles diziam: templo do Senhor é este. Acreditando muitos deles que pelo fato de eles terem um templo, de eles terem utensílios, de eles estarem cercados por uma série de coisas que envolvia a presença de Deus, como nós podemos acompanhar no passado, a presença da arca, quando muitos acreditavam que pelo fato da arca estar ali eles estavam assegurados, independente daquilo que eles fizessem. E isso nos preocupa, meus queridos e amados irmãos. Por quê? Porque o nosso Deus, nós sabemos que é um Deus que nos trata da melhor forma possível para o nosso próprio bem. E Deus queria o bem de Israel. Isso fica notório quando nós observamos todo o contexto de Jeremias, de Ezequiel, até do próprio Daniel, pois nós descobrimos que Deus ele pune o povo no intuito de corrigi-los para a santificação. Será que esse não tem sido o seu problema? Será que você não tem se encontrado nessa situação em que muitos cristãos hoje têm se encontrado? Pessoas que perderam a comunhão com Deus, não conseguem mais buscar a Deus na beleza da sua santidade, estão vivendo uma vida de religiosidade, como muitos viveram naquela época. Nós temos que nos preocupar com isso. As pessoas acreditam que servir a Cristo, servir a Deus, é tão somente ir ao culto no domingo, ir ao culto uma quinta-feira, ir ao culto em determinados dias da semana, é fechar os olhos e repetir sempre as mesmas palavras, acreditando que estão fazendo grandes orações, baseados em um Deus que recebe tudo de todos, independente de qualquer situação. Precisamos acordar para esta realidade, irmãos. Quando Israel se deparou com tudo isso que Israel acordou, Israel estava no cativeiro babilônico, estava sofrendo, estava amargurado, estava agora entendendo depois de tudo aquilo que lhes havia acontecido. Essa é a minha preocupação com relação a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Como é que está a sua vida em comunhão com o seu Deus? Como é que está a sua caminhada? Não se permita seguir uma vida religiosa aparente, uma vida que nos engana, que nos seduz, pelo Deus da graça que todo mundo fala, pelo um Deus que, como é um Deus da graça, ele permite tudo, ele aceita tudo, e a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que nós devemos buscar a Deus, devemos nos entregar a Deus, devemos encontrar a Deus e servi-lo, como diz a Escritura Sagrada, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Eu quero convidar você neste dia para meditar nessas palavras. Você que tem encontrado grandes dificuldades, você que tem passado por momentos difíceis,
momentos de dúvidas quanto à sua fé, você que não tem conseguido se manter ali na presença de Deus com fidelidade, que tem entendido que nesses dias você tem sido mais um religioso do que um servo chamado pelo Deus Altíssimo. Eu quero dizer para você que existe solução para a sua vida. Um dia o povo acordou da religiosidade. Um dia eles passaram a servir a Deus verdadeiramente. Eles passaram a encontrar o caminho que Deus queria que eles encontrassem. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus ainda vai despertar você e que você vai conseguir acordar e servir a Cristo da forma que Ele almeja para a sua vida. Que Deus abençoe a sua caminhada, que Deus alargue o seu ministério, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.